Olá meus amigos, Tarcísio Prada aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, em mais um episódio onde eu mostro para vocês o andamento da minha obra aqui nas kitnets da Zona Sul. São 26 kitnets que a gente está construindo. Quem não acompanhou os episódios anteriores, esse aqui já é o 10º episódio, então eu estou relatando tudo aqui que está acontecendo, desde a demolição, desde a fundação, enfim, muita coisa já aconteceu. No episódio passado, que eu gravei acho que faz uns 50 dias aproximadamente, nós havíamos terminado a parte estrutural do prédio, né? Então aqui nós temos térreo mais 3 pavimentos, sendo que no último pavimento ficam 5 lofts, né? São as nossas unidades duplex. Então eu mostrei para vocês toda a parte de construção da estrutura e agora tem muita coisa acontecendo, gente. Normalmente eu não faço pauta para gravar vídeo, eu vou mostrando, mas dessa vez eu fiz algumas anotações aqui porque são muitas disciplinas diferentes, são muitas coisas diferentes que estão rolando agora nessa parte mais de acabamento, né? Afinal, estamos caminhando para o final. E hoje eu quero mostrar para vocês custos também, muito bem, né? As pessoas perguntam muito de custos, né? E eu sou um cara assim que praticamente um investigador aí, né? Então eu vou atrás, eu coto, eu faço homologação, já fiz as cotações antes de começar a obra e agora eu estou retomando, né, com os fornecedores que foram previamente escolhidos. Então assim, eu pesquiso muito, tem muito fornecedor que me acompanha já em todas as obras, mas eu vou compartilhar com vocês um monte de informações nesse vídeo aqui. Então vamos lá? Me acompanhem que eu tenho muita coisa bacana para mostrar. Vamos embora! Então vamos lá, eu estou aqui no primeiro pavimento, né, que é uma das nossas unidades que tem varandinha, né, virada para a rua, é uma das nossas unidades charmosas, né, onde a lavanderia é totalmente coberta, né, então a gente tem um janelão aqui, né, bem grande, de 1,30 m de altura, né, que fica virado para a rua, né. Eu estou aqui no horário do almoço do pessoal, porque tem muita gente trabalhando aqui, vocês vão ver, né? Essa é a hora da obra, que tem encanador, pessoal do gás, pessoal do para-raio, os pedreiros, né, que estão terminando um monte de arremates que precisam ser feitos, né? Eletricista, nossa gente, todo mundo junto e misturado aqui, então eu sempre espero o horário do almoço, em especial agora, né, nesse episódio, porque realmente é muita gente que está trabalhando aqui nessa etapa, né? Então já vamos falar, ó, desses chapeuzinhos aqui, né? Para quem me acompanha lá no Instagram, eu posto informações praticamente todos os dias. Tem muita coisa que eu só mostro no Instagram. Então, quem não me acompanha lá, é a oportunidade para ir lá, me seguir, né? Porque tem muita coisa bacana que eu mostro lá. E quem me acompanha lá no Instagram já viu, né, essas formas, né, que eu comprei. Ela é uma espécie de um polietileno, é um plástico industrial, né? Aonde a gente tem feito aí uma massa de concreto todos os dias, né? Porque são 5 forminhas que eu comprei para fazer uns chapeuzinhos de concreto que a gente está usando para proteger os nossos muros, né? São pingadeiras. E aí esses ferrinhos aqui a gente coloca por cima, né? E aí ele fica com esse sulco, né, com esse friso dos dois lados, que é por onde a água depois escorre e não cai no nosso muro. Isso aqui eu paguei mais ou menos R$90 em cada forma, são 5 formas, então a gente tem a capacidade produtiva aí de 5 chapeuzinhos por dia. A gente unta a forma, né, com óleo diesel e óleo queimado, né? Então a gente faz uma mistura, né, unta e de um dia para o outro ele já está pronto. Aí com um martelinho de borracha a gente tira e isso tem economizado bastante, né? Ele aceita mais ou menos 2 litros, um pouco menos de 2 litros de concreto em cada forminha, né? Então está saindo aí entre 5 e 6 reais aproximadamente cada chapeuzinho desse. Então a gente economiza muito com o rufo, né? É hora de buscar a economia onde a gente pode, além de ficar mais bonito. Vocês vão ver depois, já tem vários chapeuzinhos colocados lá no nosso último pavimento, né? Na nossa platibanda. E agora também eu posso falar para vocês sobre gás. A questão do gás, ó, tá vendo? Já está passando aqui, né, os tubos PEX, né? Que são aqueles tubos multicamadas, tubos de 16 milímetros, né? Que é o tubo mais fino que tem, porque afinal de contas aqui a gente vai alimentar
apenas os cooktop de 2 bocas, né? Que vai ficar mais ou menos aqui. Então a gente pode trabalhar com esse tubo que é o mais fininho, né? De 16 milímetros, então gera também uma economia muito boa. E aqui vocês vão ver que já tem bastante tubo passado. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é a nossa primeira laje, né? O nosso primeiro corredor. Então a nossa casinha, né? O nosso abrigo do gás, né? Vai ficar mais ou menos ali. Depois eu desço lá para mostrar para vocês, né? E ele está subindo por aqui, vai até o nosso segundo pavimento, né? Passando pelo térreo, aí ele vai para o primeiro pavimento, que é onde eu estou, e sobe para o segundo pavimento. E aqui vocês vão ver que ele vai entrando, né? Para dentro aqui das nossas unidades, né? E depois, quando a gente for fazer o contrapiso, que já está para começar, isso daqui vai ser totalmente coberto, né? E vai ter os registros aqui também. Tá vendo? Olha lá, já está quase tudo passado aí. E aí, né? Como eu já falei para vocês, eu vou falar de custos hoje, né? Então, o que acontece? Em termos de material, aqui da parte do gás, né? Eu gastei, deixa eu olhar minha colinha aqui, ó. De material, a gente gastou R$ 7.500, tá? Para fazer 21 unidades. Aí você me pergunta, pô, mas não são 26 unidades? São 26 unidades. Só que eu tive um problema com a companhia de gás, que eles não aprovaram a instalação de gás nos meus lofts. Quer dizer, não é que não aprovaram, né? Fizeram uma série de exigências. Eu precisaria, inclusive, instalar a coifa, precisaria trabalhar também com um fogão diferenciado, né? Aquele corta-chama, entendeu? Então assim, começou a ficar muito caro. Aí eu fiz a conta e os nossos lofts a gente optou por fazer fogão de indução, que é um fogão bem mais caro, mas como são só 5 unidades, né? Eu achei que não ia ter problema nenhum. Então a questão do gás vai ficar restrito a 21 unidades, tá? E aí o que acontece? Como eu falei, eu gastei R$ 7.500 de material, mas com tudo já incluso, tá? Inclusive os registros lá para fazer, né, o nosso abrigo lá principal, todos os registros internos, né? Então tudo isso daí a gente está falando de mais ou menos R$ 600 por kitnet, né? E aí gastei também R$ 5.250 de mão de obra. Então se você fizer a conta, tá dando aí aproximadamente R$ 250, que é o que a gente está gastando de mão de obra para fazer a instalação do gás em cada kitnet. Na verdade, só corrigindo aqui uma informação, esses R$ 607 aí, R$ 600 já é o total que eu estou gastando já entre material e mão de obra, tá? Por kitnet, já incluindo absolutamente tudo. E aí, se você fizer a conta, você vai chegar à conclusão de que não é um preço tão absurdo. As pessoas têm muita dúvida, né, de quanto gastariam para fazer a instalação de gás em um prédio, né? E aí basta você fazer uma conta simples comigo. O fogão de indução de 2 bocas, o cooktop de indução, ele custa aí os mais baratos por volta de R$ 700. E o fogão cooktop a gás, você encontra já por menos de R$ 300. Então só nessa diferença de equipamento, a gente já está falando de R$ 400. Então, por mais que eu tive esse gasto, né, de R$ 600 para ter gás aqui, você viu que a diferença é como se fosse só R$ 200 no final das contas, né? Porque eu acabo gastando um pouquinho mais na infraestrutura, mas economizo, obviamente, nos equipamentos. Sem contar que, é claro que a gente acaba economizando também no dia a dia, né? Porque a energia está muito cara, né? Eu já fiz também um comparativo no meu Instagram, postei para vocês, e é óbvio que de energia a gente acaba gastando um pouco mais. Aqui no futuro, a gente pretende colocar fotovoltaica, né? Colocando uma fotovoltaica, é óbvio que aí eu já não teria o custo tão elevado para manter os meus fogões de indução, né? Mas fogão de indução gasta mais proporcionalmente do que o consumo de gás natural. A gente tem que ver também que a gente tem gás passando na rua aqui, então não é botijão, é um gás alimentado pela concessionária de gás aqui. E aí, a questão do fogão de indução, a gente não pode esquecer também que ele é ligado direto em um disjuntor, como se fosse uma ligação de um chuveiro. Você não pode ligar ele direto numa tomada, né? Você faz uma ligação, você prevê uma fiação específica para ele, de acordo com o que o fabricante determina, né? Porque isso varia muito do tipo de cooktop, né? Quantas bocas e tal, e você liga ele direto no seu quadro de energia. Então é claro que você tem um gasto aí, talvez de disjuntor, um gasto de instalação um pouquinho maior também, tem que ser previsto isso
né, no seu projeto de elétrica, né, e tudo mais. Então essa é uma das questões, né, que eu fiz questão, né, de trazer para vocês aqui no vídeo. Então a gente vai ter 21 unidades que são os estúdios, né, todos a gás, e 5 unidades que são os lofts alimentadas através de fogão de indução. E aí você me pergunta, poxa, mas e o fogão elétrico, né, que é o fogareiro, né? Eu chamo de fogareiro, né, que são aqueles cooktop de 2 bocas, né? É claro que é sempre uma opção, claro que é sempre uma opção, muito mais barata, inclusive, né? Só que no meu modo de ver, não é tão eficiente, e acho que para quem vai morar, fica sempre aquela impressão, sabe, de que é um fogão um pouco mais simplesinho, né? As pessoas são muito acostumadas a ver esse tipo de fogão quando vão acampar, né? Eu sei que muita gente vai pegar no meu pé pelo fato de eu estar falando isso, mas eu prezo por absolutamente todos os mínimos detalhes para que o meu inquilino, o meu hóspede fique por mais tempo. E a gente sabe que tem pessoas que gostam de cozinhar, então um fogão de indução extremamente eficiente, um fogão a gás, né? As pessoas estão também muito acostumadas, né? Então eu acho que esse é um diferencial de médio e longo prazo, né? Pô, R$600 que eu estou gastando de infraestrutura em cada kitnet, a gente espera ter uma rentabilidade aí acima de R$1.800, R$2.000 na média aqui por estúdio, por loft, se a gente for trabalhar eles no Airbnb, que é assunto para um outro vídeo. Então você vê, um aluguel só ainda cobre 3 vezes mais do que eu gastei só de gás para fazer a instalação aqui. Então eu acho que é uma questão a ser considerada assim por todos, né? Vamos subir lá para o nosso segundo pavimento, né? Para já ir mudando um pouco os ares aqui. E aí, aliás, vamos descer porque depois eu subo, né? Eu vou descer e já falar para vocês do nosso para-raio também, né? Esse é o próximo assunto que eu tenho na minha listinha aqui, para não deixar nada de fora, né? Então, eu contratei uma empresa, né, para fazer a instalação do para-raio, também, né, foi uma pesquisa bastante grande que eu fiz. Ó, esse aqui é o nosso térreo, vocês vão ver aí que já tem bastante coisa feita aqui, né? Aqui a gente fez umas valas, né, para passar toda a tubulação de esgoto. Fala, Sebastião! Tubulação de água, né? As nossas caixas de gordura, já vou falar sobre elas daqui a pouquinho. A nossa caixa de inspeção aqui de esgoto, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó, os nossos pontos de medição aqui do para-raio, tá vendo? Então aqui a gente consegue acessar os nossos ferrinhos, né, as nossas agulhas que vão até o topo do prédio para poder fazer as nossas medições contínuas, né? Porque para-raio você precisa de um laudo que tem que ser emitido, né, anualmente, que os bombeiros inclusive exigem, né? E aqui a gente vai tirar o AVCB dos bombeiros em breve, né, se Deus quiser. Então essa é uma das exigências, né, por conta da altura do prédio, né, a nossa localização, né, a gente não tem nenhum vizinho alto aqui, não tem nenhum prédio vizinho, então a gente precisou instalar para-raio, né, para cuidar aqui da nossa própria segurança, da segurança dos equipamentos, né, dos inquilinos que vão estar instalados e dos vizinhos também. Então essa questão do para-raio, que é uma novidade, esse é um item aí que eu nunca tinha trabalhado, né? Então como é que ficou? O para-raio a gente gastou o equivalente a R$300 por unidade, tá? R$300 por cada kitnet, né? Enfim, somando todas as 26 unidades. Então se a gente for fazer a conta aí, deu mais ou menos R$3.900 de material e o mesmo valor, R$4.000 de instalação. Então deu R$8.000, que dividido por 26, estamos falando de R$300. Isso já considerando a instalação do nosso mastro, né? O Franklin, todas as descidas, né, o cobre nu que vai passar aqui para interligar, né, todos os nossos pontos de aterramento, que vão estar também por sua vez conectados ao nosso sistema de DPS, né, que fica instalado lá no nosso quadro geral. O sistema de DPS é muito importante porque ele protege o quadro em si, né, por qualquer descarga atmosférica que dê, ele é desarmado, né, na verdade ele queima, né, porque o circuito DPS, diferentemente de um disjuntor que ele desarma, né, ele queima. Mas isso aí são várias etapas, várias camadas de proteção que a gente vai ter aqui no prédio também. Aqui, ó, já falando um pouquinho sobre hidráulica, a gente está cavando agora aqui nos fundos, onde ficam as nossas áreas de serviço, né, toda a tubulação, ó, tá vendo? Ali a gente deixou tudo previsto, né, na época de projeto ainda, tá vendo? Vocês conseguem enxergar que a gente deixou aqui os furos, né, nas nossas vigas baldrame, tá vendo, ó? Tudo previsto em projeto, já com a queda, né, para poder passar. Ó, esse aqui é o nosso poço de luz, um dos nossos 3 poços de luz. Então a gente tem
já tudo isso previsto em projeto para levar, né, a nossa tubulação aqui, tanto aqui vai ficar o nosso tanque, né, de lavar roupa, né, a máquina de lavar, né, e também um ralo, né, para coletar a água da chuva aqui, né? Então esses canos todos vão ser levados lá para frente do empreendimento. Então isso aqui tudo está sendo cavado agora, né? E aí falando já sobre a hidráulica, né? Aproveitar que a gente está no térreo aqui, dá para ver bem. A gente acabou optando, a gente fez uma pequena mudança aqui no nosso projeto original, né? E a gente acabou optando por fazer 12 caixas de gordura aqui, tá? Cada caixa de gordura vai, dessas 12, né, 7 caixas de gordura estão nas nossas 7 prumadas, né, que tá difícil, tem muito material aqui, mas ó, vou tentar vir no canto aqui para mostrar para vocês. Então são 7 prumadas, em cada prumada eu tenho de 3 a 4 unidades, né, que são 26 unidades, ligadas em 7 caixas, né, então de 3 a 4, né, kitnets ligadas em cada uma dessas aqui, dessas caixas de gordura. Então aqui é uma prumada, ó, vai até o nosso loft lá, tá difícil de ver aqui. E aí a gente fez isso para todas as 7 prumadas ali, tá vendo? Aí eu precisei comprar também um adaptador, né? Um prolongador, né? Essa é a caixa, é uma caixa de 42 litros, né? Bastante resistente, ela aceita até 150 quilos de tráfego em cima dela, só que a gente precisou instalar também uns prolongadores, né, que foram cortados hoje, inclusive, já de acordo com a cota de nível, né, do nosso piso acabado, que o empreiteiro passou para o encanador, né, então eles já saíram cortando tudo aí, tá? Então a gente optou por fazer isso. E aí as outras caixas de gordura ficam... E aí, Serginho? E aí, meu querido? Dá um oi pra galera aí. Ô, família, tamo junto! Aí, João! O João achou que não ia aparecer nesse vídeo, né? Você tá em quase todos, né? E aí, Luciana? Aqui, ó. A galerinha aí. Ô, valeu, meu amigo. Mas mais conta pra pagar aqui. Meu irmão mandou pra você. Ô, aí sim, hein? Valeu, valeu. Quem que é que mandou? É, meu irmão, é eletricista monstro. Boa, eletricista. Ó. Se der alguma ideia aí... Já é o próximo que vai entrar aqui, ó. O pessoal fazendo indicação de um dos prestadores que a gente logo vai começar a cotar mesmo, das instalações internas, né? Então, gente, eu tava falando sobre as nossas caixas de gordura, e aí a gente optou por mais 5 caixas de gordura para pegar a nossa área gourmet. Deixa eu guardar aqui esse papelzinho para instalar na nossa área gourmet. Então o que acontece? A gente tem 5 lofts, cada um deles vai ter a sua varanda externa, né? Nós vamos subir lá, vou mostrar para vocês. E a gente optou por instalar uma caixinha de gordura, daquela bem pequenininha, sabe? De 9 litros, ela tem só 18 centímetros de altura, vai ser instalada inclusive sobre o contrapiso. Isso não estava previsto no nosso projeto, foi uma adaptação que eu precisei fazer, justamente porque foi uma falha minha, né? No projeto eu acabei não indicando, né, para os meus projetistas que a gente ia ter uma área gourmet, essas áreas externas, né? Claro que pode ser que no início a gente não tenha nem verba, recurso, né, para poder fazer o investimento, montar a churrasqueira e tudo mais. Só que, obviamente, os pontos, né, de água, de esgoto das futuras pias, né, a gente teve que considerar. E aí, a forma mais fácil, né, e mais barata que a gente encontrou para justamente fazer essa instalação foi colocando uma caixinha de gordura, como se fosse uma caixinha sifonada, né? É um ralo sifonado, mas ele tem um cestinho, né? É bem interessante. Acabamos ligando isso em cada uma das pias, né? Então por isso que a gente ficou com um total de 12 caixas de gordura. 7 lá embaixo para as cozinhas, né? E 5 lá em cima para as nossas áreas gourmet. Falando um pouquinho mais sobre hidráulica, quem me acompanha aí no Instagram viu o sufoco que eu passei aqui com relação a furos, né, que a gente precisou fazer para passar as nossas prumadas, né? A gente não pode esquecer que a gente está trabalhando aqui no empreendimento que é a alvenaria estrutural. Então, quando você fala de alvenaria estrutural, você tem uma série de restrições aí, né? Você não pode sair, né, quebrando parede, essas coisas, né, como a gente faz quando concreto armado, por exemplo, que você trabalha só com paredes de vedação. Aqui a gente tem algumas paredes de vedação, né, como é o caso dessa daqui, que eu preciso instalar a tubulação do ar-condicionado em 2 unidades, porque vai passar pelo contrapiso, tá vendo? Então a gente fez uma instalação aqui, já trazendo para a sacadinha, em somente 2 unidades, tá? Todas as outras unidades, a tubulação
do ar-condicionado vai para a nossa para lavanderia, né? Para a área externa. Mas essas duas aqui, como a lavanderia é fechada, então precisou passar pelo piso aqui, tá? Então por isso que a gente precisou rasgar. Como é a parede de vedação, não tem problema nenhum. A gente colocou uma caixinha aqui de espera, que é uma caixinha que eu sugiro para vocês quando forem fazer a instalação de ar-condicionado, tá? De 30 centímetros. Por quê? Porque aqui dentro fica um pedaço de cobre muito grande, que aí talvez quando você for instalar depois os equipamentos, você não vai precisar fazer solda, tá? Porque se você deixa só um pedacinho aqui, aquelas caixinhas menores, né? Aí você tem que fazer solda, né? E solda em ar-condicionado você tem que sempre tentar evitar. Aqui é o nosso dreno, que está ligado já nos ralos, né? Todas as unidades a gente deixou preparada. Mas eu estava falando aqui sobre o sufoco que eu passei para fazer os furos aqui na alvenaria, né? E aí o que acontece, gente? Aí teve sim um pequeno erro de acompanhamento aqui da obra, né? Porque o que acontece? A gente tem vários shafts aqui. A gente tem shaft da elétrica, shaft do gás, shaft de hidráulica. Acabei de mostrar lá embaixo para vocês que a gente deixou já todas as furações na época da construção inicial, dos baldrames, né? Todo já preparado, né? Enfim. Só que, né? O empreiteiro acabou achando que seria melhor fazer essa furação toda depois, né, por conta das prumadas e tal. Em partes ele tem razão, é até natural num prédio de alvenaria estrutural que você faça alguns dos furos depois, mesmo que você tenha projeto, como é o nosso caso aqui, sabe, para você deixar todas as prumadas de esgoto, de água bem alinhadinhas e tal, é sempre bom você deixar para fazer alguns furos depois, né, os furos em laje, né, e só que no final aqui a gente acabou comendo bola, e tem alguns shafts, né, que a gente poderia ter deixado uma abertura maior, enfim, para o nosso próximo empreendimento predial, que tem essas mesmas características, a gente já aprendeu bastante, sem dúvida alguma. E aqui a gente teve que fazer praticamente 300 furos, foram 300 furos, né, depois eu até mostro na tela aí, um videozinho, eu estava procurando aqui os produtos, né, da perfuração, né, aqueles copinhos, né, que retratam exatamente a laje, né. Você consegue ver inclusive o isopor, você consegue ver toda a parte da armadura, né, que foi cortada, enfim. Que interessante a anatomia de uma laje. São poucas as oportunidades que a gente tem de analisar isso. E aqui, como a gente fez alguns furos na laje já pronta, até o teto com gesso já estava pronto, a gente consegue ver bem como é que é a estrutura. Então, ó, a gente tem uma capa de concreto que tem que ser de no mínimo 4 centímetros, a nossa ficou com 6, olha lá. 6 centímetros de capa de concreto. Aí você tem o EPS, né, que são 10 centímetros, olha lá, 10 centímetros. E aí o mais interessante, ó, que o gesso já estava pronto. O gesso, ó, 2 centímetros. Uma camada bem espessa, né, não pode ser fininho, né, inclusive aqui já tinha também, né, um ponto de aderência, né, entre o isopor e o gesso, né, que eu já mostrei para vocês. Então, olha só que interessante, a anatomia de uma laje muito bem fácil de verificar aqui nesse vídeo. Mas esses cortes aí, eles são seguros, né? Foram feitos em lugares que já tinha a previsão, né, para ter esses tubos lá, mas que poderíamos ter feito muita coisa durante a obra, sem dúvida alguma. E a gente teria economizado bastante, porque essas máquinas são máquinas sensacionais, né? São umas perfuratrizes assim, que tem a capacidade, né, de perfurar, né, uma laje, né, de concreto FCK 30, inclusive, né, ela perfura até a ferragem da tela pop, né? Enfim, então é uma máquina bastante cara. E a gente acabou pagando aí, se não me engano, foi acho que entre 25 e 30 reais cada um dos furos, né? Então, se a gente fizer a conta aí, ó, quase 300 reais que a gente gastou de furo por kitnet. Foi um gasto bastante elevado mesmo, que pela minha conta daria para a gente ter economizado pelo menos metade disso se a gente tivesse prestado atenção e feito, né, esses shafts um pouquinho mais largos, né, para dar depois a folga para ajuste de prumada durante a obra, né? Então, são muitas coisas que a gente vai aprendendo mesmo, e a minha ideia é de estar passando tudo isso para vocês aqui também.
Bom, então agora eu convido vocês a subir aqui para o nosso último pavimento, né, onde ficam os lofts, né, agora já sem os pontaletes. Pena que tá chovendo aqui, não vou conseguir ficar muito tempo aqui, ó, mas já dá para vocês terem uma boa ideia, né, como é que tá ficando. No último vídeo estava cheio de pontalete aqui, né, então a gente obviamente já tirou tudo, já faz um tempo, e para poder cuidar agora dos arremates finais, né. Ainda falando sobre hidráulica, a hidráulica aqui a gente gastou, na minha previsão aqui, que está se confirmando na prática, né? Vamos entrar em uma das unidades aqui, ó, para fugir um pouquinho da chuva. Por mais que tenha esse beiralzinho aqui em cima, vamos entrar aqui, ó. Pera aí. Opa, aqui tá cheio de madeira. Vamos entrar nessa daqui. Isso aqui, ó. Então, o que acontece? De hidráulica, a gente está gastando aí aproximadamente R$ 2.300 por kitnet. Agora, óbvio que já somando tudo, todos os gastos aí, tanto de mão de obra quanto de material, não só da kitnet em si, mas de toda a coleta de área comum aqui também, né? Tudo. Banheirinho que a gente fez debaixo da escada, né? Que vai ser lá o lugar onde a gente vai usar para guardar as coisas para fazer manutenção do prédio, o nosso bicicletário, né, que a gente também está deixando ponto de água e de esgoto lá, as áreas gourmet. Então, somando tudo isso, né, dividindo por 26, então deu esse custo aproximado de R$ 2.300. Lembrando que a gente compra tudo, né, como a gente tem uma construtora e uma incorporadora já há alguns anos, né, então a gente compra todo o material diretamente das fábricas. E quando isso não é possível, porque tem fábrica que exige um mínimo aí bastante elevado, da parte elétrica principalmente, até de hidráulica também, mas aí a gente acaba comprando dos principais distribuidores também. Então a gente consegue preços aí praticamente que são os preços das construtoras mesmo, né? Então esse custo aí de R$ 2.300, já levando tudo isso em consideração também, né? Ó, aqui é uma das nossas áreas externas aqui, né, de um dos lofts, tá vendo? Então aqui a gente vai ter a nossa churrasqueira, né? Ó, vai ficar aqui a churrasqueira, vai ter uma pia aqui, né? Aqui vai ser a nossa lavanderia, que a gente vai ter um cobogó também, que a arquiteta que faz o nosso design de interiores bolou, né? Vai ficar bem legal, né? Aqui tem mais um anexozinho aí. Ó, então aqui esse é o xodó. Ó os pintores aí, como é que tá? Diego e Gigante, ó. Gente, eles são dois caras sensacionais também que trabalham aqui. E eu só vou indicar depois que terminar o serviço, tá? Porque se eu indicar agora, é capaz de aparecer alguém de helicóptero aqui, levar eles embora, sequestrar e a gente fica sem eles. Então, é ou não é? A gente vai indicar o serviço deles aqui. Já vou falar sobre o tipo de serviço que a gente está desenvolvendo junto com eles aqui. Você tem uma amostra aí, Diego, que você fez? Acabei de fazer ali para você ter uma noção do que você quer. Sem o fundo, tá? Aí foi só uma prova. Olha só que legal. Esse daqui então já é a textura projetada com acabamento travertino. Olha só, direto em cima do reboco aqui. Ó, vai ficar show de bola, hein? Ele colocou essa madeira aqui porque tá garoando aqui. Hoje tá um dia meio chatinho para trabalhar, mas olha só que bacaninha que vai ficar. Tá vendo? Muito legal mesmo, né? Essa daqui é a nossa unidade mãe, é a principal unidade aqui do empreendimento. É muito bacana aqui, ó, tá vendo? Essa daqui tem 55 metros quadrados. Ali a parte de cima, aqui a área externa, né? Aqui a gente também vai ter uma pia, vai ter uma churrasqueira. Ali vai ter um cobogó também separando, né, a nossa máquina de lavar e o tanque. Aqui vai ter também um banco bem bonito. Vai ter uma cobertura aqui de policarbonato que a gente vai fazer com o tempo, né? Muita coisa aqui a gente vai fazer com o tempo, com a receita de locação. Ó, essa daqui, ó, é a escada, né, que já apareceu aqui no vídeo algumas vezes, né? Vocês já estão vendo ela aqui há algum tempo, né? Foi uma escada modelo, né, que o meu serralheiro trouxe aqui, que foi muito importante para a gente poder fazer todos os ajustes, né, para as demais escadas também que vão ser instaladas aqui. Elas já estão prontas, né? Mas essa foi a escada modelo. E aí, falando de custo, né? Eu gastei R$ 2.200 em cada escada que ele fez aqui de ferro, né? Escada de metalon, né? Com esses suportes aqui, né? Pra gente colocar as pisadinhas de madeira. As pisadas eu comprei de Angelim, que vão entregar hoje, inclusive, né? Tá dando o equivalente aí a R$ 50 por degrau, aproximadamente, já considerando também o nosso patamar. E se for somar tudo, né?
inclusive já na pintura, né? Porque ele vai entregar já todo pintado com compressor aqui para mim, né? O próprio serralheiro, tá vendo? Vai entregar tudo isso aqui já na pintura preta, e somente o custo de invernizar que vai vir depois. Mas a gente somando tudo, tá dando mais ou menos R$ 2.800 por escada, já acabadinha, pintada, faltando só o verniz mesmo, né? Então acho que acabou ficando um custo aí, sem dúvida alguma, muito interessante. Aí aqui, ó, é o nosso mezanino. Tá vendo? É o nosso mezanino, as janelas. Essa unidade da frente, como eu disse, é o xodó, né? Porque tem esse paredão aí, tem esse... vai ser totalmente de vidro, né? Como se fosse uma janela mesmo, mas vai ser vidro fixo, né? Aqui mais uma porta de correr grande, né? A nossa cozinha vai ficar aqui, né? Aqui é o banheiro, né? Que fica debaixo do mezanino. E essa área externa toda que eu falei para vocês aqui. E essa varanda é uma varanda muito legal, porque ela é grande e ela faz um L aqui, ó, tá vendo? Ela acaba juntando aqui com essa outra areazinha aqui também. Acho que ficou bem legal essa unidade aqui. A gente vai rentabilizar pelo Airbnb. A gente espera ter uma receita bem interessante aqui. Aí falando sobre a pintura, deixa eu achar aqui o pessoal já voltou do almoço aqui, ó. Deixa eu escolher um cantinho aqui para a gente poder bater um papo. Então é o seguinte, sobre a questão da pintura, que é o próximo item, né, que eu quero passar para vocês, eu pesquisei bastante, né, e aqui por várias razões, né, vou resumir algumas delas aqui, eu acabei optando pelo sistema de bicamada. O que é o sistema de bicamada? Você entra com um embolso técnico, né, o nome dele é isso, é um embolso de alto rendimento, então você compra direto das usinas, né, e você aplica, né, diretamente sobre o bloco, e aí você vai sarrafiando ele, e ele fica bem lisinho, como se fosse um reboco tradicional, tá? Mas ele tem algumas características, ele é 100% mineral, e ele tem algumas características aí que tornam ele de alta eficácia, de alta resistência, durabilidade praticamente eterna, aí faz uma proteção muito bacana também da própria alvenaria. E aí depois você vem com um selador e a textura também mineral. Essa aqui é a grande sacada, que é tudo mineral. Então quando você trabalha com textura acrílica, por exemplo, aplicada diretamente em cima de um reboco mineral, né, mineral e acrílico, acaba não tendo um casamento 100% aí em termos de composição química, né? Então você pode ter desplacamento, você pode ter geração de bolha, geração de ar, ele acaba não tendo uma durabilidade muito grande por muito tempo, né? Você depois tem que reaplicar o produto, enfim, né? Você acaba tendo manutenção, que é o normal, né? Agora esse sistema de bicamada não, você aplica ele e ele vai ficar lá para a vida toda. O que vai acontecer é que a cada 5 anos, né, você tem que fazer uma lavagem, né, porque ele acaba sujando, ele fica impregnado ali por conta da sujeira. E não vai ser o nosso caso aqui, por questões de custo, mas existe a possibilidade de você depois passar uma resina também por cima, uma resina específica, né, para produtos minerais, que aí sim, aí gera uma proteção por muito mais tempo, até mesmo a lavagem, a aparência, né, acaba durando por mais tempo. Mas no nosso caso aqui a gente vai fazer o bicamada tradicional, que é o embolso, selador e a textura projetada com aquele acabamento, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que é o que a gente chama de acabamento travertino, né, fica a coisa mais bonita, gente, fica muito bonito mesmo, e a durabilidade dele, como eu disse, é muito bacana. Em termos de custo, a gente economiza também, não só por conta de tempo, né? E aí vem a primeira informação, quando você trabalha com reboco tradicional, você tem que esperar 28 dias para a cura do concreto, né? Para a cura do cimento. E aí só depois que você pode vir, né, com uma massa corrida, ou a pintura propriamente dito, ou um grafiato, enfim. Então você tem que esperar esse tempo. Já o embolso técnico, né, de alta eficiência, digamos assim, né? Ele depois de 3 a 7 dias, depende muito do tempo, né? Temperatura, essas coisas, mas entre 3 e 7 dias você já pode vir com o acabamento final. Então você economiza bastante tempo. E aqui eu tenho 7 vizinhos, né? Então por conta disso, como eu estou montando andaime aqui, dentro do quintal do meu vizinho, tem 9 metros de andaime aqui, então quanto menos tempo, né, a gente incomodar o vizinho, melhor para todo mundo.
E aí tudo isso se reflete também em custo menor, né? Então, é claro que eles vendem só em grande quantidade, né? Se você vai fazer um sobradinho lá, uma casa, você vai ter talvez dificuldade de arrumar um preço bom, até mesmo para conseguir comprar o produto, porque eles vendem em quantidades bastante grandes mesmo, o pedido mínimo é bastante elevado, né? Mas aí acaba compensando, num caso igual o nosso aqui, acaba que valeu muito a pena, né? Então, de produto, eu estou gastando aí mais ou menos uns R$23 o metro quadrado, tá? Já somando tudo, né? O emboço, o selador e a textura. E de mão de obra eu estou gastando R$19 também o metro quadrado. Aqui a gente está falando de aproximadamente, o cálculo de metragem eu não sei ainda exatamente, mas vai ficar entre 1.500 e 1.800 metros quadrados, né, de parede externa, aproximadamente. Tá? A gente vai fazer essa medição depois, né, para poder calcular o valor da mão de obra, mas o material a gente comprou já aproximadamente para essa quantidade que eu passei para vocês. E depois, certamente no próximo vídeo, já vai ter bastante coisa pronta aqui, né, de pintura, e eu vou poder mostrar com todo orgulho aí para vocês verem como é que tá ficando. Uma outra coisinha bacana que eu queria mostrar para vocês também são essas ventilações permanentes que a companhia de gás pediu para eu colocar em todas as unidades, né, para ter uma troca de ar permanente e que eu vou instalar inclusive nos lofts, né, que não vão ter gás, né, porque eu acho que é muito interessante. O perfil de morador da kitnet é aquele perfil que fica fora muito tempo, né, às vezes de final de semana a pessoa nem está aqui, então a kitnet eu espero, né, que ela acabe ficando fechada por muito tempo, né? Então, para evitar mofo, né, essas coisas, então é muito legal você ter uma ventilação permanente, né? Então a gente vai botar umas telinhas aqui, olha só que bacana. A gente vai botar, ó, foi feito aqui um furo debaixo de todas as janelas, daqui até o final, tá vendo? E aí aqui, ó, a gente usou um tubo de 150, e aí eu já tinha comprado, né, esses fechamentos aqui, ó, de alumínio preto, né, para acompanhar todas as esquadrias do prédio, que são de alumínio preto, de 25 por 25, tá vendo? E aí vai ficar bem bonitinho, ó. Coloca uma telinha aqui para evitar a entrada de insetos dos dois lados. E aí, olha só que legal, ó. Fica assim por dentro e por fora também, ó. Por dentro, ó, vai ficar próximo aqui da nossa mesinha de refeições, tá vendo? Olha só que legal que vai ficar. E como eu disse, eu acabei optando por colocar desse jeito também nos lofts, né, por conta da ventilação permanente, por mais que lá a gente vai ter fogão de indução, né, então acho que isso acaba sendo muito interessante também. Vamos voltar aqui para o nosso terceiro pavimento e agora eu vou convidar vocês para subir lá no nosso telhado. Vamos lá dar uma olhada? Muito bem, então aqui estamos, né, na nossa cobertura. E aí já vem a primeira grande questão. Como vocês podem ver, a gente optou por fazer impermeabilização de laje. Não faremos telhado aqui, tá vendo? Ó? É tudo impermeabilizado. E aí o tipo de impermeabilização que eu escolhi é um tipo também que é muito interessante. Não é barato, mas ele é muito interessante porque ele aceita tráfego de pessoas, né? Então eu vou poder transitar aqui em cima sem ter problemas, né? Não é todo tipo de impermeabilização de laje que permite isso. E eu queria ter essa possibilidade, né? Justamente para poder curtir essa vista aqui, apesar do dia hoje não estar lá grandes coisas, né? Tá chovendo enquanto eu estou conversando com vocês, tá garoando, mas é um lugar assim muito agradável, né? Por mais que a gente vai ter 8 caixas d'água aqui de 1.000 litros, né? Sem dúvida alguma não vai ser para inquilino, né? Para hóspede, vai ser uma coisa mais para a gente mesmo, né? Poder vir aqui de vez em quando e contemplar um pouco aqui. E aí o produto que eu utilizei, eu mostrei também aqui no Instagram, bastante inclusive, né? A mão de obra, ele sendo feito, sendo aplicado, né? É um hidrofugante em pó nanotécnico, né? Então ele tem esse nome complicado aí, mas ele é um hidrofugante que você mistura na massa e aí você faz o contrapiso e ele também, pelo menos o fabricante garante aí que ele tem uma durabilidade de muitos anos aí, desde que ele seja aplicado corretamente, né, que com o passar do tempo, né, você vem aqui caçar eventuais trincas, fissuras, né, que tem um produto deles, inclusive, desse próprio fabricante, que caso depois de 4, 5 anos comece a aparecer algumas fissuras, você consegue tratar essas fissuras com um produto específico, né? Então com isso você tem uma durabilidade aí de muitos anos, né?
E aqui a gente gastou 11 baldes, eu não vou fazer propaganda não, mas a gente gastou 11 baldes desse produto. É um produto, como eu disse, caro, ele custa aí mais ou menos R$500 o balde de 10 quilos, tá? Só que ele tem um rendimento bom, ele rende 2 quilos, né, de produto para cada saco de cimento. Então se você fizer a conta aí, né, a gente gastou 11 baldes, então foram 55 sacos de cimento, não é isso? São 55 sacos de cimento. Então se fizer a conta, né, entre cimento, né, que a gente está pagando R$29 aqui, mais esses baldes aí de R$500, nas quantidades que eu falei, tá dando aí mais ou menos uns R$7.000, né, um pouquinho mais que a gente gastou para impermeabilizar aqui praticamente 150 metros de laje. Se fosse gastar com telhado, né, telha de fibrocimento, madeiramento para telhado, enfim, ia gastar um pouquinho mais do que isso, tá? Não ia ser muita diferença a mais não, tá? Tava dando mais ou menos uns R$9.000, R$9.500. Então você vê, mesmo esse sistema que eu estou usando, sendo um sistema relativamente caro, você ainda assim economiza um pouco, né, em relação a telhado tradicional, né? Sem contar que no telhado tradicional, a gente sabe que telha de fibrocimento, se você trabalhar com aquela de 5 milímetros lá, é complicado, você teria que trabalhar com uma espessura maior, ou 6 ou até 8 milímetros, para dar uma proteção melhor e ainda assim aplicar produto de impermeabilização por cima também. Tem gente que gosta de trabalhar com aquela manta geotêxtil, né, manta bidim, e depois passar uma tinta para telha, né, por cima, ou até mesmo uma manta líquida, né? Então você acaba gastando também, se for fazer corretamente, você acaba gastando também, e aí o custo acaba ficando muito maior. Mas aqui, né, como eu já falei para vocês, nos meus sobrados eu trabalho sempre com telha tradicional. Já tive problemas de vazamento, que depois tive que gastar com esses produtos todos que eu falei para vocês, mas aqui, pelos motivos que eu já expliquei, eu acabei optando por fazer laje impermeabilizada. E vamos ver o que acontece. Eu gostaria de fazer um teste em um empreendimento que vai ficar comigo, porque se der problema, eu vou lá e arrumo. E já o empreendimento que você tem que dar garantia de 5 anos e tal, talvez eu não fizesse essa experiência que eu estou fazendo na minha primeira laje impermeabilizada, né? Então aí nas casas que a gente constrói para venda, eu acabo optando pelo modelo mais tradicional também, mas nessas casas você não tem essa vista que a gente tem aqui. E esses são os chapeuzinhos, ó. Tá vendo? A gente fabrica só 5 por dia, mas olha só, já tem bastante desses chapeuzinhos colocados, né? Aqui nessas juntas a gente trabalhou também com o mesmo material do piso, né? Ou seja, como se fosse um rejunte impermeabilizado, né? Senão não adianta nada, né? A água depois procura. Se for fazer massa normal, a água depois procura. E aqui, ó, se você for prestar atenção, vamos ver se dá pra ver. Você tem esses sulcos aqui, tá vendo? Esses frisos, ó. Ó lá. Dá pra ver um pouquinho, né? Ó, você tem os frisos, acho que, ó, dá pra ver. Os frisos, que é, ó lá, de fora, que é a pingadeira, né? Onde a gente coloca aqueles ferrinhos que eu mostrei pra vocês, que é aonde a gente, enfim, toda a parte da água, né, acaba procurando esses frisos ao invés de escorrer pelo muro, né? E aqui, ó, vocês estão vendo que o empreiteiro está deixando esses ferrinhos aqui para fora. Lembra que eu mostrei a questão do para-raio lá embaixo? Esses ferros aqui, eles saem lá embaixo, tá vendo? Tem várias pontinhas que a empresa do para-raio pediu para o meu empreiteiro, quando fosse colocar o chapeuzinho, que ele já deixasse elas para fora, né? Por quê? Porque é onde vai ser feitas as nossas descidas aqui de descarga, né? Vai ser feito tudo através, né, desses ferrinhos, que é o que também gerou uma economia bastante grande para a gente em termos de projeto, em termos de projeto de para-raio, né? De você aproveitar uma estrutura já existente. E aí, ó, enquanto vocês curtem essa vista aí maravilhosa junto comigo, né? Quais são os próximos grandes gastos, né, que a gente vai ter daqui para frente, né? Piso, que já está encomendado, né? Foram 20 toneladas de piso, 530 caixas, né? Postei essa semana também no meu Instagram. A gente vai estar recebendo isso direto da fábrica no final da semana que vem, né? Já está comprado, né? Então a gente tem esse gasto ainda, que é um gasto bastante considerável. Ainda tem os gastos aqui com a parte de granito, né? Tanto para lavatório quanto para as nossas cozinhas, área gourmet, né, as pias, né? Então a gente vai trabalhar parte em porcelanato esculpido, que é o que eu costumo fazer nos banheiros, nos lavatórios de banheiro, né? Eu tenho um rapaz que faz isso para mim e fica muito legal, todo esculpidinho, né? Eu ainda não defini, mas provavelmente vai ser ou isso que eu já faço nos meus sobrados,
ou alguma outra situação aí, talvez por conta de custo, eu vou estudar um pouco isso. Então a gente tem essas questões aí que eu falei para vocês, né, que é o piso, granito, a gente tem ainda o custo que a gente vai ter ainda com a pintura interna, material, né, para pintura interna, a parte de elétrica, da parte de instalações internas, tanto de elétrica quanto de sistemas, né, a parte de câmera, CFTV, porteiro eletrônico, PABX, a passagem dos cabos de internet, né? A gente vai cabear todas as unidades, ainda assim vai ter Wi-Fi nos corredores, né? Então esses custos todos a gente ainda tem. E também o custo de serralheria, né? Então esses são os itens principais que faltam, já estão todos cotados, algumas coisas já encomendadas, né? Mas o fato é que a gente está caminhando para essa parte final aqui, que é realmente a parte mais empolgante, né, da nossa obra aqui, né? E para quem me acompanha desde o início, é o que eu falo, né? Esse canal nasceu sem grandes pretensões. É um canal que nasceu para eu registrar a obra mesmo, né? Para o Tatá no futuro poder ver, né, o que ele fez, o que ele construiu, deixar isso registrado, poder mostrar para os filhos, para os netos, e até para quando não estiver mais aqui, né, as pessoas poderem acompanhar o projeto, né, que foi desenvolvido por mim. Então o canal nasceu com esse intuito, né? Claro que depois ele tomou uma proporção muito grande, eu tenho só a agradecer a todos vocês mesmo. A gente está aí com uma quantidade de seguidores que eu jamais imaginei que pudesse chegar perto, né, dos 20 mil seguidores em praticamente 10 meses de canal. Então realmente eu tenho, né, uma alegria muito grande, né, de poder compartilhar essas informações aí com vocês. E essa é a ideia, né, de poder registrar tudo, compartilhar com vocês. O Tatá no futuro vai estar vendo tudo isso, né, e muito orgulhoso, sem dúvida alguma, né, do que está sendo desenvolvido aqui. É muito trabalho, é muito problema, os desafios são enormes, né, mas a satisfação, né, de ver isso tudo aqui quase pronto é muito maior do que qualquer isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais esse episódio aqui, onde eu estou registrando a minha obra aqui das kitnets na Zona Sul. E espero todos no próximo vídeo. Tchau!